Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selma aqui de volta. Vamos fazer o react do Monark e do advogado Dr. Durso, acho que é Luiz Fernando Durso, falando sobre o caso do rapaz que foi preso, né, o adolescente que foi detido ali no caso do Discord, com pedofilia e tal. E vamos lá. O que você achou daquele caso que ficou famoso de um garoto do Discord lá, que teve até uma entrevista com ele sendo preso que é cômica, né? Porque ele dá pra ver que é um adolescente de bosta. É uma entrevista cômica, até porque a imprensa, nem para lidar com um pedófilo preso em flagrante, consegue fazer um trabalho decente. É incrível. Um moleque pedófilo consegue se sair muito melhor do que qualquer jornalista num embate desse. É vergonhoso para nossa imprensa. Brava com a avó. Eu vi. E ficava falando merda na internet, achando que tava arrasando, sendo o hypester. Uhum. E aí a casa caiu pra ele, né? Eu vi, assim, eu como advogado, eu quero que se aplique a lei. Pra mim, eles cometeram um crime. Qual foi o crime que seria? Bom, primeiro, eles são menores de idade. Então, por ser menor, não comete crime, comete ato infracional. Exato. Assim, eu já fui da Defensoria Pública, assim, eu fui estagiário, tá? Não sou defensor, eu fui estagiário. Bem claro. Da Defensoria Pública aqui no Rio. E é exatamente isso. O menor de idade, quando ele pratica um ato, por exemplo, o homicídio, se ele pratica o homicídio, ele, na verdade, está praticando um ato infracional equivalente ao homicídio, entendeu? Como ele é menor, ele não pratica o crime, ele pratica um ato infracional equivalente e idêntico àquele crime, similar. E aí a pena dele é internação na prisão juvenil. Não muda nada, não muda muita coisa para a prisão do adulto, só o que muda mais é que só tem adolescente lá. Ele passa um tempo, acho que ele passa um tempo máximo, não sei se é 2 anos, agora eu não lembro, de máximo de pena. E ele, a cada 6 meses, ele passa por uma avaliação psicológica para saber se ele pode ser solto já, se ele já pode ser liberado para a sociedade de novo, se ele entendeu o que ele fez de errado, se ele pode ser liberado. Então, a cada 6 meses tem essa avaliação. E lá dentro eles são divididos, aqui no Rio, eles são divididos em facções, tá? Então tem os garotos que ficam no lado do Comando Vermelho, os garotos que ficam do lado da ADA, o Amigo dos Amigos. Embora isso não seja muito oficial, isso é mais velado, mas é o que acontece. Então não é na mesma pena do No Código. final ele vai sair fora. A verdade é essa. No ato infracional aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e ele pode chegar até ser internado na antiga FEBEM, que hoje é Fundação Casa. Onde poderia ser enquadrado? Eu penso que é estupro, porque é estupro virtual, dá pra aplicar. Estupro virtual? Mas me explode como é que é possível estuprar alguém virtualmente. Vou te explicar. O estupro está no artigo 213 do Código Penal, aí fala que normalmente você procura o estupro numa situação física, né? A primeira vez que se enquadrou... o estupro é físico, né? Ele não é virtual. Pô. Mas aí se enquadraram, fizeram uma interpretação em 2014, um delegado, que aconteceu? Uma vítima era uma menina, menor de idade e tal, ela trocava nudes com alguém na internet. Tá? Esse indivíduo, com esses nudes, obrigou ela a abrir uma live, não sei se foi em Discord, alguma ferramenta, Skype, alguma ferramenta de comunicação. Chantageando-a para que ela se masturbasse, etc., cometesse outro ato libidinoso para ele... que esse cara seja preso, realmente. Então, mas não sei se esse estupro virtual é uma boa frase. Né? Para ele satisfazer a lascívia dele. Então, no enquadramento legal... até dá pra chegar nessa conclusão. O delegado chegou, ele foi condenado no 213, no estupro. Então estupro virtual, estupro pela internet. Porque ele satisfez a própria libido sexual dele, forçando outra pessoa. Por mais que o meio não tenha sido físico, ele cumpriu as etapas do estupro. Ele forçou alguém a dar prazer sexual para ele. A pessoa se sentiu forçada, coagida. Você vai fazer o que eu quero que você faça para o meu prazer.
E eu estou te obrigando a isso. É sob grave ameaça. Não é sob violência, mas tem uma grave ameaça aí. Então se enquadra assim na questão do estupro. É meio esquisito, mas ele cumpriu os requisitos ali, vamos chamar assim, do estupro, né? Que ele, mediante coação, né, obrigou ela, e seria grave, uma conduta grave, ela... Entendi a lógica. Essa é a lógica. Faz sentido até, né? E aí, então... É esquisito no primeiro momento. Nesse caso a conduta é muito parecida, né? Eles mandavam a menina se humilhar, ficar nua, etc. Você tem um crime do próprio ECA. Ela também, a vítima era menor, então além de estupro virtual, dá para se aplicar o artigo 240 do ECA, que fala de aliciar, fotografar, gravar conteúdo pornográfico de menor. Isso é crime também. Entendi. Eles poderiam responder no 240 do ECA. Então, condutas criminais que eles respondem por ato infracional existe, para mim, razoáveis até a ponto de levar à internação. Então vão lá para a Fundação CAPS. Mas era esse moleque que fazia isso? Esse do Discord é esse grupo, são alguns autores. O Fantástico apresentou. Mas, tipo, o cara que eu quero punir é o cara que chantageou. O autor, isso. O que eu sou a favor de analisar a conduta de cada um. Tem um monte de cara lá. Tem um. Mas é porque esses grupos de Discord, a molecada entra e às vezes. Esse grupo do Discord, a confusão aqui do Monarca é o seguinte: esse garoto que foi preso, esse garoto que apareceu dando entrevista, ele não tem nada nos arquivos dele, ele não tem as fotos de criança e tal, mas ele criou o grupo onde essas práticas acontecem. Então é meio que, olha, eu não matei ninguém, mas eu sou o dono do abatedouro, mais ou menos isso. E como ele é criador do grupo, ele não só é responsável pelo que aconteceu ali, mas é difícil você imaginar alguém que cria um grupo de alguma coisa e não faz parte daquelas atividades, não incentiva aquelas atividades, não pratica aquelas atividades. É só você imaginar, você vai ter no seu prédio vai ter o grupo de WhatsApp da academia do prédio. Imagine você que o cara que abre esse grupo de WhatsApp, ele não é professor, ele não faz academia, ele odeia exercício físico, isso não faz o menor sentido. Se ele abrir o tal do grupo do WhatsApp, é porque ele provavelmente é o professor, porque provavelmente ele faz exercício rotineiramente. É a mesma lógica aqui. Porque ele conhece bem esse universo, sabe? Ele faz parte. Então você imaginar que o cara abre um grupo desse e não tem nada a ver com o que acontece lá dentro, é bem complicado. Vocês nem sabem que tá lá. Isso, precisa ver quem é o responsável, concordo, tem que individualizar a conduta. Aí, por exemplo, tem um que tinha um HD com muito conteúdo de menor, de pornografia. Armazenamento de conteúdo de menor é crime. Sim. Esse indivíduo responde por pelo armazenamento. O outro que obrigou ela a ficar nua e etc., esse responde pelo outro. Então, pegar individualização. Esse que você tá falando que viralizou, que pra mim, eu vi essa entrevista, que eu não tinha nada, ele responde super... Como se não fosse um problema na vida dele. Eu vi como se tivesse no anime, ele tá no anime. Pra mim, ele tem que ser... ver o que ele fez e ser punido no que diz a lei. Pois é, se ele só tinha o grupo... E mais uma coisa para reforçar o que o doutor está falando, o advogado está falando, presta atenção no que ele falou. Se você armazena, você é criminoso. Mesmo que você recebe no seu WhatsApp e aí você pensa, vou deixar isso aqui, vou levar para a delegacia para fazer a denúncia. A questão é, quando você leva para a delegacia para fazer a denúncia, tá? Delegacia especializada, você vai chegar lá mostrando que você tem armazenado, portanto você já está cometendo crime. Por melhor que seja a sua intenção, você armazenou, logo você cometeu crime. Não esqueçam disso, tá? Não armazena nem mesmo para fazer uma denúncia. É complicado isso, mas porque se abrir para o pessoal que vai fazer a denúncia, o pedófilo pode alegar, não, mas então estava guardando aqui um monte porque eu iria denunciar amanhã. Então é complicado, é tênue isso, é complicado.
grupo, bom. eu não acho que deveria ser preso, porque ele tinha um grupo. Tá, funciona assim, responsabilidade penal para quem é administrador de grupo, depende. Normalmente não há, normalmente a regra é não ter. Porque você não controla, o grupo nem é seu de verdade, é da plataforma. Isso. Tá. Agora, por exemplo, se mostrar que ele incentivava, que de alguma forma ele aplaudia, que ele incitava, etc., ele pode responder até por incitação ao crime, etc. Depende da conduta. Acho que vale o susto pra esse moleque dar uma acordada. Né? Esse e os outros, que são 6 que foram presos. Não, o cara que fez aquilo com a menina lá, eu acho que é cadeia durante um bom tempão aí, viu? Que não vai ficar muito porque ele é menor, então ele pode ficar internado até 2 anos. Entendi. E aí você vai ter a conduta, mas isso tem um efeito pedagógico muito bom. Por quê? Porque esses moleques menores que estão nesse Discord se sentem totalmente... invulneráveis, porque são anônimos, né? Exato. Acho que são. Isso, anônimos, o que eu ia falar. Eles se sentem anônimos, então eles põem os nickname. É o que faz sabe o racista no CS? Sei. O racista no CS é isso, o cara tá atrás de uma... viu? Vixe, nossa, em todos os jogos, não só no CS. Isso, é que eu vi na prática alguns desses e isso me dá uma angústia muito grande. O cara é um baita de um preconceituoso e porque ele está atrás de uma batalha do nickname, ele se sente impune. Sim. Esses indivíduos tem que ser... O problema é como punir todos esses indivíduos, né? O banimento do jogo, prisão. Como que você encontra um por um? Por isso que eles tem que prender o cara porque ele chamou alguém de macaco, tá ligado? Por mais que é horrível e tal, não vale a pena. Você vai prender alguém porque ele... Se ele fizer isso hoje fisicamente, ele vai preso. Aí na internet deveria ser localizado para ser preso Tudo também. bem, assim, essa é a lei, funciona, funciona, mas eu tenho uma visão discordante de como a lei deveria funcionar. Entendi. Porque me inspiro na primeira emenda americana, blá 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 blá. Tá. Então essa é a minha visão pessoal da coisa. Eu acho complicado também o cara que chamou o outro de macaco vai para a mesma cela do sujeito que matou alguém, para a mesma cela do sujeito que o estuprador, não que o estuprador parece que ele fica separado, mas vai para a mesma cela do traficante, para a mesma cela do assassino, para a mesma cela do assaltante, um cara que chamou alguém de macaco. Ele vai estar no mesmo ambiente. Ele vai sair de lá escolado, pós-graduado em assalto, tráfico, homicídio, e vai ser muito pior para a sociedade depois. Um cara que, entre aspas, só chamou alguém de macaco. Eu não sei, sim, tem que haver uma punição, mas as prisões tinham que ter uma separação mais delineada de quem vai para onde. Tipo, se você prendeu alguém que chamou o outro de macaco, que ele ficasse preso num lugar onde ele não tivesse contato com outros bandidos. Parece que nos Estados Unidos tem um tipo de prisão que é só para infração de trânsito. Então você avança o sinal, você atropela alguém, você vai para a prisão, mas você não fica junto do assaltante, você não fica junto do traficante. É diferente. Tô falando mais nada do que isso. Então, e aí você pega... esse caso é muito legal, porque mostra que eles são localizáveis, que a punição haverá e que é inadmissível esse tipo de conduta. A sua pergunta, minha resposta é essa: o que eles fizeram é inadmissível. Aqueles que fizeram naquela prova, naquele vídeo, você tratar uma menor, seja quem for do outro lado daquele jeito, isso é absurdo. O problema da lei de armazenamento de pedofilia é que ela pode ser usada para incriminar alguém facilmente, né? Como? Você manda num grupo pedofilia pra ele salvou no envio, e aí você liga pra polícia e faz uma denúncia anônima, sacou? Tá, é possível, ele teria que justificar, mas o crime é isso mesmo. Eu tive clientes, vou te dar um caso real no escritório. O indivíduo é médico, a esposa viajava, ele via pornografia na internet e ele usava o Emule pra baixar. Antigo, lembra? Essa dava certo, casar, Emule. Sim. Antes do Torrent. Peer-to-peer. Do P2P. Aí ele usava o Emule. E o Emule dá pra baixar em bloco. Ele baixava pornografia em bloco. E aí ele acessava os vídeos que ele queria e no bloco vinha alguma coisa de menor de idade, 17 anos e tal. Tava no nome, tipo 17 years old, sabe? Sim, aí ele nem clicava. A perícia deu que ele nunca abriu. Maravilha, se sacou. Mas respondeu o processo e foi condenado por armazenamento. Então, aí esse é o perigo dessa lei de armazenamento. Entendeu? Uma vez eu fiz uma crítica a isso, fiz de um jeito burro também, mas O Emule hoje, ele virou, como ele é pouco usado hoje, como a onda dele passou, ele ficou meio que um repositório de pedofilia.
teve um caso aqui no Rio que o sujeito foi preso. Aliás, infelizmente ele estudou na mesma escola que eu, no mesmo período. Ele foi preso porque ele baixava e vendia várias fotos de meninas, crianças, e toda essa movimentação de pedofilia, de arquivos de pedofilia, era feita pelo Emule. Era tudo do Emule. Então ele tinha vários e vários arquivos, acho que ele tinha separado de diversas formas. Vocês podem procurar as notícias aí, Emule, pedofilia, alguma coisa assim. O primeiro nome dele é Daniel, o sobrenome eu não lembro. Vários arquivos assim que ele tinha de separado, ele foi preso com isso. E tudo manejado, tudo administrado pelo Emule. Agora há pouco, se vocês procurarem, há 6 dias atrás, o ICQ foi tirado da loja do Google. Porque o ICQ, que era aquele mensageiro que que eu usava na minha adolescência e tal, também virou um repositório de pedofilia. Tinha tanta pedofilia que a loja da Google tirou o ICQ do ar. Você não consegue mais pegar o ICQ na Google Store, na Play Store. Era isso que eu tava pensando, tá ligado? Que tipo, todo mundo é contra a pedofilia. Pra mim, se o cara é pedófilo, mata e acabou, foda-se. Eu sei que não é assim na lei, mas se eu fosse Deus, talvez é isso que eu desistiria. Essa seria a sua conduta. Sim, mas a questão é, toda lei tem aplicações não intencionais, né? E a gente vive no mundo do cybercrime, do hack, que vai além, por exemplo, empresas criptografadas que chantagiam. Aí eu penso, você é um cara de grande perfil, tá ligado? E aí tem alguém que quer fazer uma chantagem pra ganhar uma grana de você. Eu não tô dando ideia pra ninguém aí, viu? Mas é uma brecha na lei. Por isso que eu acho que é preocupante como a lei tá escrita. Mas sabe qual é de quem é a culpa? A culpa talvez não seja do texto legal. O texto legal é uma regra geral, né? Meio padrão. Talvez a culpa seja da aplicação. Porque se você pegar um inquérito e ver lá que o rapaz recebeu esse vídeo e veio uma denúncia anônima, então tem muita coisa estranha nesse caso. Esse juiz não deveria condenar esse cara, entendeu? Sim. Talvez seja a aplicação da lei, porque o problema de legislar no país é que você tem que procurar um texto que seja uma regra geral para adaptar, para caber para todo mundo aquela conduta. É muito difícil você criar uma lei, realmente dá trabalho. Eu já fui bastante audiência pública para alteração de lei e tal. Criar boas leis é uma mágica. É difícil. É igual criar um bom software de programação. Você tem que saber as regras para casar direitinho, senão você vai ter vários bugs. Isso, porque você tem. E esse é o problema, porque quando você cria um aplicativo, ele dá o problema, né, o bug, e você vai alterando durante o percurso. A lei, ela passa por um momento de debate, né, dentro do Congresso, votação e tudo mais, mas depois que ela está em vigor, já aceita, você precisa de uma nova lei para mudar. E aí, você não imagina todas as possibilidades quando você escreve o texto. E são infinitas, milhares de... Vou te dar um exemplo, tá? Na minha área, a primeira lei famosa de crimes cibernéticos foi a lei Carolina Dickmann, que era invasão de dispositivo informático. Essa lei está lá no artigo 154A do Código Penal até hoje, desde 2012, só que ela foi mudada recentemente para melhor. Quando ela entrou em vigor, ela entrou em vigor falando assim, invadir dispositivo eletrônico conectado ou não à rede mundial de computadores, mediante violação de mecanismos de segurança. Tinha isso lá na lei. Quando você tinha um problema, né, um hacker tinha um problema, invadiu lá um computador, etc., o advogado dele tentava comprovar a todo custo que não houve violação de mecanismo de segurança. Falava, o antivírus estava desatualizado, não tinha senha de bloqueio, etc. Entendi. E às vezes você matava o caso por causa desse ponto. Dessa tipificação do que seria o crime de verdade. Exatamente. Que é meio raso. Isso. E aí eu te pergunto, vamos pra prática. Eu tô numa biblioteca, eu tô no meu notebook, mexendo no computador lá. Eu vou ao toalete, alguém vem, senta no meu computador, eu deixei desbloqueado a tela. Senta nesse computador, mexe, tira dados e tal. Ele invadiu meu computador? Na prática, sim. Isso, na prática, sim. Só porque ele não descobriu minha senha, o cara foi de fato para subtrair dados, teve uma intenção. Esse cara invadiu. Então, depois de anos, acho que 10 anos para a lei mudar, em 2022, 9 anos. Esse é o problema da lei. 9 anos que a gente tirou, agora não tem mais mediante violação de mecanismo de segurança. No artigo 154 você não vai achar.
Então, esse é o problema. Você cria a regra geral e aí você vai ver as variações durante a prática. O efeito borboleta da coisa, né? É muito difícil. E aqui no Brasil a gente tem uma tendência de gostar de passar lei, né? E sabe como é no Brasil? Você vai saber na prática, você percebe isso, as pessoas veem também. A gente legisla o que está em alta. A gente legisla a polêmica. Então, por exemplo, tá lá tudo acontecendo, tem poucos debates. Tem lá, o Congresso tá trabalhando, estão fazendo alguma coisa, a gente espera. Mas estão trabalhando. Aí falava-se muito antigamente em lei do Fantástico. O Fantástico fazia uma reportagem domingo sobre um determinado caso, causava uma comoção na sociedade. Durante a semana o Congresso começava a legislar em cima daquilo que o Fantástico mostrou. Veio um grande caso. O indivíduo fez uma bobagem, não é igual, o cara ejaculou na moça no ônibus na Paulista. Tá. Aí foram ver, ele foi solto no mesmo dia. Por quê? Porque não dá pra considerar estupro e tinha só uma contravenção penal porcaria que não deixaria ele preso. Aí nem tudo é estupro, né? O cara não é estupro. Não foi estupro mesmo. Não tinha como enquadrar no estupro e ejacular na moça. Aí foram ver e falaram, puxa, então a gente precisa enquadrar essa conduta. A gente criminalizou. Hoje é importunação sexual. Entendi. Tá lei, desde 2018 na lei lá. Então a gente pega grandes casos que se tornam. Mataram o cachorro no Carrefour lá. Falam vamos criar uma lei, hoje é crime, né? Pena mais grave, inclusive, se você maltrata animal doméstico, cachorro e tal. Então você vai pegando causas polêmicas. Se percebe na China, fudeu, né? Que eles comem cachorro. Então. Viraliza e aí as pessoas legislam. Qual o problema disso? Às vezes a gente acerta. A lei de importunação sexual é uma lei boa, tudo. Mas às vezes você erra. Você pega uma grande causa, legisla, depois você vai ver, putz, isso aqui devia ter sido mais debatido. Sim, tá? sim. Isso passou e, na verdade, é inconstitucional, aí não tem aplicação nenhuma. Então, a gente acaba, às vezes, legislando às pressas e isso pode ser um grande erro. Parece meio uma baguncinha nosso sistema jurídico, né? Tinha muita coisa que tinha que mudar lá, né, cara? É um absurdo as estatísticas que a gente tem, tipo, 99% dos homicídios não são solucionados, tá ligado? É isso mesmo, 10% dos inquéritos policiais de homicídio são concluídos. Pois é, e aí quando é concluído, o cara pega uma pena minúscula e sai muito rápido pro bom comportamento. Parece que não existe realmente lei no Brasil. A gente chegou nesse momento onde a lei não protege as coisas que eram para proteger. Ela pune brandamente assassinos e estupradores e pedófilos. Pune com um rigor até inconstitucional as pessoas que dão opinião. Então... Mas aí não é a lei, aí é a cabeça doente do Alexandre de Moraes, aquele filho de uma puta. Tem uma desproporcionalidade. Fica difícil de entender. Qual é a lógica desse sistema? E para reforçar o que o Monark falou, para deixar você puto, para te deixar puto, o ator José Dumont, que era ator da Rede Globo, e que foi preso por pedofilia, tá? Foi preso por pedofilia, foi condenado pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio a 1 ano de prisão, um ano, em regime aberto por ter armazenado pornografia infantil. 1 ano em regime aberto, tá? 1 ano, regime aberto. Essa é a condenação de um pedófilo aqui no Brasil. A razão para isso é que ele é idoso e tem problemas de saúde. Eu vou falar um negócio seguinte, eu tenho problemas de saúde, eu tenho meus problemas de saúde e eu não acharia razoável, por mais que eu tenha problemas, estar no meio da sociedade depois de ter cometido uma infração dessa como a de pedofilia. Eu teria que ter no mínimo, por exemplo, já que a infração é armazenamento de pornografia infantil, então que eu ficasse, sei lá, eu tenho que ficar em casa porque eu sou doente, não sei o que, etc. Se é esse o caso, que se cortasse o meu acesso às redes sociais. Porque aí eu não posso cometer esse crime de novo. Mas estar em sociedade, cumprindo pena estando em sociedade, é muito absurdo. E a desculpa, a justificativa não cola. Ele, mesmo ele sendo idoso, ele poderia ficar preso, ele não precisa ficar na cela que tem 300 e tantos presos, ele pode ficar numa cela, sei lá, do Estado que se vire para dar uma cela decente para ele.
sem nenhum acesso à internet e sem nenhum convívio social. E por um período bem maior. Não dá para aceitar esse tipo de coisa aqui. Não daria para aceitar se fosse eu armazenando material dessa natureza. Pensaria-se em alguma adaptação para me tirar das redes sociais, para me tirar da rede mundial de computadores, dos meios eletrônicos, e me manter isolado da sociedade. Isso seria o certo, por um bom período de tempo, ainda que eu seja, entre aspas, doente. No meu caso, é insuficiência renal. É isso que eu esperaria de um caso como o do José Dumont. Mas não, o José Dumont vai ficar em regime aberto durante um ano, um sujeito que armazena foto e vídeo de criança de um jeito que nenhum de nós gostaria de armazenar. Ou de um jeito que nenhum de nós gostaria que alguém armazenasse coisas dos nossos filhos e sobrinhos e afilhados e primos, etc. Então é isso, até a próxima aí. Valeu, pessoal. Tamo junto.